Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Oh, meu nome está escrito lá no céu, lá no cenário, no alto do Calvário. Ali estava Jesus a padecer, seu sangue que banhava no madeiro, no caminho para os seus apareceu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Oh, meu nome está escrito lá no céu. Deus seja louvado. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, povo predestinado para herdar a vida eterna. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você que ainda não me conhece, está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo no meu canal. E se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal. Eu quero agradecer pelos novos inscritos, por você que tem inscrito, por você que tem me acompanhado, pelos comentários que você tem me enviado. Eu agradeço de coração a vocês todos aí do norte, aí do sul, do leste, enfim, de todo o Brasil e até fora desse nosso Brasil. Vai um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma palavra para nós neste momento, e a palavra é essa: a bênção e a maldição não depende dos pastores. Nós temos visto, e eu tenho ouvido e presenciado muitos pastores dizendo que eles têm o poder da bênção e têm o poder da maldição sobre a vida deles. Que eles foram homens levantados, são homens separados, escolhidos e ungidos de Deus, tanto para nos abençoar e tanto para nos amaldiçoar. E eu digo, isso é mentira. Porque eles, na verdade, não passam de um homem comum como qualquer um outro, é apenas um empresário. Abre as suas empresas e o que eles fazem ali? Nada. O que eles fabricam? Nada. O que eles sabem fazer é enganar o povo, mentir para o povo, dizendo que o poder da bênção e da maldição está sobre eles. Mas nós vamos dar uma passeada dentro deste livro, de onde veio a bênção e de onde veio a maldição. A bênção, sabemos que no capítulo 1 de Efésios, e versículo 4, que ele, Cristo, nos abençoou com todas espécies, com toda sorte de bênção, tanto espiritual como material. Nós já viemos este mundo abençoado. Não existe esse negócio de dizer, irmão, você não veio na igreja, você faltou no culto dessa Santa Ceia, essa festa que nós participamos aqui, o irmão não estava. Ah, mas eu estava trabalhando, eu estava viajando, o irmão perdeu a bênção, o irmão perdeu uma grande bênção. Isso é mentira. Nós já somos abençoados por Deus, porque o único que já nos abençoou, Deus não vai nos abençoar, ele já nos abençoou. Efésios 1, versículo 4. Porque no versículo 1, ele disse ali
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no mundo. Tanto este mundo que nós estamos, tanto no mundo vindouro. E no versículo 4, ele já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então nós já somos abençoados por Deus. Então vamos dar uma passeada nesse livro. Nós olhamos que a maldição, de onde ela surgiu, de onde ela veio, nós vemos que a maldição veio de Deus. Deus é aquele que tem poder tanto no céu como na terra. Deus foi aquele que derramou sobre o Egito praga, não, ali foi maldição. O que veio sobre o povo de Israel foi bênção. Eles estavam ali e nada acontecia com eles. Mas do outro lado, nós via a maldição, praga. A Bíblia fala praga e maldição é tudo a mesma coisa. Das rãs, de piolho, ali do rio, as águas transformar tudo em sangue, os gafanhotos, a morte dos primogênitos. Nós vemos tudo esta maldição que veio sobre os egípcios. E saindo o povo das mãos de Faraó, passaram pelo mar, e Deus deu a lei para eles. Daqui em diante, daqui para frente, como aquela música, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais. Então, essa música me faz lembrar que Deus diz, daqui em diante, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender. A música diz, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Então Deus diz, daqui para frente, vocês não vão ser mais esse povo idolatro, que vivia idolatrando os deuses do Egito. E Deus traz, por intermédio de Moisés, a lei sobre aquele povo. Agora, na própria lei que Deus deu ali em Êxodo, capítulo 20, no Levítico, Deus fala duramente com aquele povo o que era bênção e o que era maldição. Se a pessoa não podia passar, até a roupa tinha que ser lavada. A palavra, o povo judeu tinha por costume, água era símbolo de purificação. Então os judeus, eles, para entrar dentro do santuário, dentro do tabernáculo, eles tinham que tirar aquela roupa, o sacerdote não podia, tinha que ser do jeito que Deus exigiu. Então nós vemos ali que os 5 livros que escreveu Moisés, não, os 5 não, o primeiro Gênesis não, mas ali de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós vemos as maldições, principalmente ali no capítulo 28 de Deuteronômio. Nós vemos que do versículo 1 até o versículo 14, Deus está falando de bênção. Será abençoada a sua amassadeira, o seu gado, os seus filhos, toda a sua casa. Será bendito a sua lavoura, será bendito tudo que você colocar nas mãos e tal. Até no 14, depois Deus começa a falar sobre a maldição que viria sobre ele. Então isso procede de Deus. Agora alguém pode dizer assim, não, irmão, a maldição veio do diabo. Eu já ouvi muita gente dizer isso, a maldição veio do diabo. Deus trouxe sobre o seu povo a bênção, mas a maldição veio do diabo. Não. O que é o diabo? O diabo é um adjetivo. O diabo é um achismo. O que é adjetivo? É um achismo. Você acha. Se você crê, você acha assim, que assim seja. Então, jamais
O diabo tem algum poder, se é que existe esse tal de diabo, que eles pintaram de uma cor vermelha, colocaram um chifre. Isso foi no século XI que eles fizeram isso. Puseram um rabo, pé de boi, escama de peixe, a sua pele, e assim por diante. Com trigarfo, sei lá como chama aquele negócio que ele carrega nas mãos. Isso foi uma figura que eles fizeram no século XI. Então os homens vivem amedrontados, dizendo que foi esse ser que hoje governa o mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos e vemos que ali na passagem, que João diz assim, o mundo jaz no maligno. Aí os pastores pegam, irmão, aqui ó, a Bíblia já está na mão do diabo, do maligno. O que é maligno? Mal. O mundo já está na maldade. Hoje nós vemos assassinato, estupro, roubo. Nós vemos tantas maldades que existe. Por quê? Porque essa carne é mal. Essa carne não se santifica. Essa carne permanece como era, não muda nada. Foi por isso que Deus disse, como Jesus disse para Pedro, Pedro, no dia que tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro era um discípulo de Jesus, mas ele ainda reagia à sua carne. Quantos homens, quantas mulheres dentro da chamada igreja é um santo, fora dali, volta-se o que era. Não há diferença. Então, meu irmão e minha irmã, a maldição procede de Deus. Deus é o Criador, tanto da bênção como da maldição. Vamos olhar para a Bíblia. A maldição não está hoje, ela não está mais entre nós. A maldição estava sobre o povo de Israel. Porque Deus tirou aquele povo do Egito para levar para o céu? Não. Não há promessa dentro deste livro, céu para aquele povo. Há uma terra, aonde Deus ia pôr esse povo nessa terra, e expulsar de lá os cananeus, aqueles que ali moravam, expulsar aquele povo, e eles iam entrar naquela terra, ia possuir aquela terra. Mas para entrar naquela terra, Deus queria mudança, e por causa disso, começou a vir as pragas. As maldição começou a vir sobre o próprio povo. Tem uma passagem onde Moisés, um grupo se levanta contra Moisés. Moisés ora a Deus e a terra abre, engole 250 homens, 250 pessoas são engolidas e a terra fecha novamente. Engoliu aqueles homens vivos. Maldição. Depois nós olhamos para Eliseu. Eliseu, sabemos, você sabe, que o poder que estava em Elia, quando Elias subiu naquela carruagem com um cavalo de fogo, e a capa de Elias caiu, e Eliseu pegou aquela capa, e a virtude, o poder que estava em Elias pousou sobre Eliseu. E Eliseu foi cheio da unção, do mesmo espírito que estava em Elias. E Eliseu passa por um certo lugar, um grupo de jovens, de adolescentes, começa a criticar Eliseu. Eliseu vira para trás e amaldiçoa aqueles jovens, aqueles rapazes, aqueles adolescentes, no nome de Deus, em nome do Senhor. Ele usou essa palavra. Amaldiçoou eles. E no mesmo instante que ele amaldiçoou, dois ursos saiu de um bosque ali e espedaçou 42 daquele jovem. Isso está no capítulo 2 de 2 Reis, e versículo 23. Olhamos outra vez que quando Naamã foi curado, Naamã ficou tão feliz por mergulhar 7 vezes. Eu estou aqui abreviando para
prolongar muito, quando Naamã veio da Síria, ele era um homem, ele era general da Síria, um homem leproso, um homem que tinha uma grande influência, um homem de nome, destaque ali dentro da Síria, mas era leproso. E ele veio por intermédio daquela menina israelita que tinha levado como escrava na casa de Naamã, e ela falou sobre o profeta Eliseu. E ele veio ao encontro, veio até Israel. Mas chegando ali, apenas o profeta disse: vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e tu serás curado. E ele ficou um pouco indignado, porque ele pensava que o profeta ia receber ele com honra, ia mandar ele entrar, ia tal. Não, o profeta nem fora da casa saiu. Mandou Geás: vai lá e diga a ele que mergulhe no Rio Jordão e ele fica curado. E ele saiu indignado, e os seus que estavam com ele, aquele grupo de homens que estava com ele, disse assim: olha, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, tu talvez não faria, mas mergulhar no Rio Jordão, essa água é muito suja. Lá na Síria tem água muito mais limpa, mais fácil, que o profeta disse. Ele mergulhou 6, na 7ª vez a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. Ele ficou tão maravilhado que ele voltou e foi ao encontro do profeta para presentear o profeta. E o profeta rejeitou os presentes que ele trouxe da Síria, talentos de pratas, de ouro, veste, tanta coisa. Ele diz: de graça recebi, de graça dou. Leva isso de volta. Mas Geás não gostou. Geás ficou indignado. É como muitas pessoas hoje que são do sistema, eles não gostam que nós da graça pregamos e não pedimos nada. Não pedimos oferta, contribuição, porque eles abrem a sua chamada igreja. Para qual finalidade? Para ensinar, para conduzir esse povo a Deus? Não. Eles abrem a sua chamada igreja para ganhar dinheiro, para colocar esse dinheiro no seu bolso, enriquecer ele, a sua família, para ter uma vida de destaque e assim por diante. Então, desde aquele tempo, Geás já era um homem, servo de Eliseu, mas era um homem que cobiçava ouro, prata, riqueza. Então, naquele tempo, imagina nos dias de hoje, todo esse movimento que você vê é dirigido pelo dinheiro. Se tirar o dinheiro das denominações do sistema, todas elas deixam de existir. Ela só existe não é por causa da palavra, não é por causa deste livro, não é por causa do poder, é por causa do dinheiro que são arrancados do povo ali dentro. Geás não gostou quando o general volta com os bens que tinha trazido. E ele disfarçou e correu atrás. E eles olharam e disseram: olha, vem um homem, um servo de Eliseu, vem correndo atrás. E eles pararam a carruagem e dizem: o que acontece? Ele diz: olha, acabou de chegar 2 filhos dos profetas da região montanhosa e estão precisando de veste, disso, aquilo outro. Então Naamã mandou dar, entregou na mão de Geás, talentos de prata, ouro, veste, tanta coisa. E Geás veio e ficou uma certa distância, ele escondeu aqueles bens, para depois ele voltar ali e pegar. Mas quando ele chega perto de Eliseu, Eliseu diz: onde tu estava? Ele diz: teu servo não estava em lugar nenhum, estava por aí. Ele diz: não pensa que eu, em espírito, não vi tudo que você fez? Pois a ti te digo, Geás, que a lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre a sua descendência. Na mesma hora, a lepra caiu sobre Geás, e Geás ficou branco como a neve. Isso está no capítulo 5 e 26 de 2 Reis. Então, meu irmão, essas maldições, ela existia. Quando um profeta amaldiçoava, estava amaldiçoado. Quando um profeta
um sacerdote, ele tinha o poder de abençoar e de maldiçoar. Nós olhamos agora, vamos para aqui, nos livros biográficos, livros históricos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros falam. Jesus poderia ter amaldiçoado muita gente. Ele foi perseguido, maltratado, xingado, excomungado, tocado do lugar, porta fechada. Tem uma certa região, um certo vilarejo onde ele esteve, e ali batia nas portas, as portas eram fechadas. Alguns dos discípulos disseram assim: mestre, vamos fazer como fez Elias, vamos mandar fogo descer do céu e destruir tudo isso. Ele diz: não sabeis que espírito vós tem. O Filho do Homem não veio destruir, mas sim veio salvar. Então Jesus jamais, ele trouxe maldição sobre aquele povo. Por mais que aquele povo fazia com ele, nós só encontra uma maldição, quando ele amaldiçoou aquela figueira. Uma Bíblia diz que ela secou imediatamente. Outra diz que no dia seguinte ele lançou a maldição: nunca mais tu has de dar fígado. Nunca mais ninguém comerá mais do teu fruto. E seguiram para Jerusalém. No outro dia, quando vieram, de longe viram a figueira seca. Mas a Bíblia que diz que teve, imediatamente foi. Foi a única maldição. Mas nós olhamos que o apóstolo Paulo também, olhando para um homem que estava sempre ali, atrapalhando o ministério do apóstolo Paulo, isso está em Atos capítulo 3, versículo 11. Paulo olha para este homem e diz: tu não cessa de atrapalhar, blasfemar, falar contra a palavra de Deus, pois tu ficarás cego por alguns tempos e não verá a luz do dia. Tu não verá mais a luz do dia. Quando Paulo acabou de falar isso, o homem já ficou cego e já começou a procurar alguém para guiar na mesma hora. E grande temor de Deus caiu naquele lugar. Agora eu pergunto, a maldição acabou ou ela existe? Não. A maldição foi lá no passado. Isso terminou na nação de Israel. Isso foi para Israel. Paulo ainda era israelita. Isso não veio para o gentil. Porque no capítulo ali 12 e versículo 14, diz: abençoai e não amaldiçoai. Então, nós não podemos usar palavras de maldição contra ninguém. E nós vemos aí pastores dizendo: irmãos, cuidado, irmão. Essas mãos aqui, que isso eu já vi, já ouvi, já presenciei. E eu estava no meio dessa máfia. Eu sei como essa máfia age. Essas mãos, eu posso abençoar e posso amaldiçoar. Se eu lançar maldição, a maldição vem. Porque eu sou ungido de Deus. Eu sou um homem de Deus. O ungido de Deus só teve um, que foi Jesus, Atos 10 e 38. Nós vemos ali no capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O único ungido. Homem de Deus não existe. Deus não tem homem, nem Deus tem mulher. Deus, ele é o Pai do Espírito. Capítulo 12, versículo 9 de Hebreus. Esse título de homem de Deus foi título que o povo deram, mas Deus nunca diz, não existe. Deus nunca chamou ninguém pelo título. Jesus nunca chamou os apóstolos pelo título. Por que esses homens ficam dizendo que eles têm poder? Então eles ficam. Muitas pessoas têm vontade de sair de dentro de certas denominações, mas não saem por causa do medo. Porque aquele xerife, aquele cacique que está lá em cima do palanque lá, diz assim: eu posso te amaldiçoar e posso te abençoar. Se eu te abençoar, você está abençoado. Mas se eu te amaldiçoar, você está amaldiçoado. Seu carro pode ser roubado, sua casa pode ser
roubada, pode ser queimada, você pode ir para um leito de enfermidade, você pode perder o emprego, e as pessoas ficam presas nessas coisas. E quando isso acontece, que uma pessoa, mesmo com tudo isso, a pessoa sai daquela denominação e vai para outra, não vai para lugar nenhum, e vem qualquer coisa de mal que acontecer, o carro dele foi roubado, o carro dele bateu, a casa dele foi invadida, ele fala, tá vendo? Aí ele tem prazer em cima do púlpito, falar assim, você lembra fulano de tal, assim, assim? Ele, a família saiu daqui, eu falei, olha lá, né? Olha o que aconteceu. Foi mandado embora do emprego. Tá lá, ó, precisando até de cesta básica e tal. Se tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Olha lá, a casa dele foi assaltada. Para eles é um prato cheio quando acontece. Eles têm prazer em ver essas coisas acontecer na vida daqueles que saem do meio deles. Porque eles dizem que eles estão debaixo da cobertura deles e que nenhum mal chegará a eles. Usa o Salmo 91, que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você está debaixo da minha cobertura. Nas madrugadas, enquanto vocês estão dormindo, eu estou intercedendo por todos vocês. Vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual e nenhum mal. Então o povo passa a crer nessa mentira. Porque o único que intercede por nós, capítulo 8 de Romanos, versículo 26, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede por vós com gemido inexprimível diante de Deus. Porque nós não sabemos nem orar como se deve e como convém. Então, meu irmão e minha irmã, você fica preocupado com esses cão guloso, usando essas mentiras. Ele nem pode abençoar e nem pode amaldiçoar, porque não foi dado a ele poder nenhum. Não existe homem nenhum na face da terra que tenha algum poder de abençoar ou de amaldiçoar, a não ser Deus. Mas a maldição é passado. Por isso que o apóstolo Paulo disse, abençoai e não amaldiçoai. Porque muitas vezes você pode usar a palavra de maldição contra você mesmo. Quando você vai sair para uma viagem, você diz assim, eu vou levar um dinheiro aqui, porque eu sei que esse carro vai quebrar. No caminho eu vou ter que trazer ele num guincho. Ele vai vir guinchado, então já vou levar o dinheiro. Então você já está dizendo e praticamente afirmando, então você está se amaldiçoando. Eu vou me preparar porque eu sei que eu vou ficar doente. Por esses dias aí, qualquer coisa, eu vou ficar doente aí, então eu vou juntar um dinheiro aqui, porque... Não se usa isso. Sempre a palavra positiva. Sempre uma palavra de vida, de esperança. Devemos nos alimentar cada dia mais. Meu irmão e minha irmã, se você acreditava nesses homens, esses charlatões, esses enganadores, esses que aterrorizam em cima dos palanques aí, que eu já ouvi muitas vezes isso daí, passa a não acreditar mais, porque o Deus Todo-Poderoso, Cristo ressuscitado, está sobre a nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, curte a mensagem. E o Deus Todo-Poderoso está sobre nossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.